Parece até mentira, mas infelizmente não é. Será que esse tipo de coisa aconteceria no Capistrão? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O caso em questão aconteceu no município de Governador Valadares, em Minas Gerais. Uma mulher de 30 anos acionou a polícia militar para que ela mesma fosse presa por tráfico de drogas. A sua intenção, segundo o que ela própria relatou à polícia, era conseguir ser presa para que seus filhos pudessem receber o chamado auxílio reclusão. Para isso, ela fez um empréstimo e comprou uma quantidade de entorpecentes, ligando em seguida para a polícia para informar o seu próprio endereço. Essa atitude drástica foi tomada em função da situação de pobreza em que a mulher e seus filhos vivem. Ao tomar conhecimento da possibilidade de receber o auxílio reclusão, a mulher tomou essa decisão desesperada, na expectativa de conseguir garantir uma fonte de renda para seus filhos. A polícia chegou de fato ao local e ouviu a história da própria mulher, que entregou as drogas voluntariamente para os policiais. Em seguida, ela foi levada à delegacia de polícia civil para prestar depoimento, sendo liberada em seguida por não ter se confirmado o flagrante. É realmente triste imaginar o desespero de uma mãe que precisa recorrer a esse tipo de artifício para conseguir sustentar seus filhos. Mas será que havia mesmo a possibilidade que essa mulher pobre conseguisse receber o auxílio reclusão para si própria e para seus filhos? Pelas informações que foram veiculadas pela mídia, não é possível afirmar sequer que ela tenha as condições exigidas pela Previdência Social para usufruir de tal benefício, a saber, comprovar ser de baixa renda e ter contribuído para o INSS nos últimos 24 meses. O auxílio reclusão é um benefício pago aos dependentes de um segurado do INSS que seja de baixa renda, ou seja, renda familiar somada inferior a R$ 1.755 e que esteja cumprindo prisão em regime fechado. Por dependentes, entenda-se cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 anos, irmãos, entre outros que possam ser classificados dessa forma. O valor pago a título de auxílio reclusão é equivalente a um salário mínimo, atualmente R$ 1.302, e o pagamento é feito enquanto durar a prisão em regime fechado do segurado. É claro que esse valor não representa uma quantia substancial, ainda mais em se tratando do sustento de crianças pequenas. Isso leva a crer que a situação dessa família desestruturada era tão precária que mesmo a possibilidade de recebimento de um salário mínimo por mês fez com que a mãe se sujeitasse a passar um tempo na prisão. Diante desse tipo de situação, algumas perguntas ficam. De quem é a culpa nesse caso? Como uma família pode chegar a tal nível de pobreza e, principalmente, como evitar que esse tipo de coisa aconteça? Bem, como sempre, o Estado é a causa principal desse tipo de situação lamentável. Em primeiro lugar, ele é o responsável por lançar milhões de indivíduos na miséria por meio de uma série de mecanismos inerentes ao seu próprio funcionamento. Os sucessivos planos econômicos fracassados, lançados por diversos governos ao longo da história brasileira, por exemplo, representaram grandes decréscimos na riqueza da população. O caso mais recente foi o segundo governo Dilma, responsável por um empobrecimento da população brasileira em 30% no espaço de apenas um ano. Além disso, os impostos que servem para financiar o funcionamento da máquina estatal tornam mais caro tudo o que está disponível na economia, e os itens que mais impactam no orçamento das famílias pobres não estão fora dessa lista. Energia elétrica, comida, remédios, roupas, todos esses itens se tornaram mais caros por causa dos impostos. O Estado também dificulta a empregabilidade dos indivíduos menos instruídos e capacitados, que são tipicamente os mais pobres, por meio de leis trabalhistas rigorosas e também através do estabelecimento de salários mínimos. Esse tipo de medida, como bem sabemos, tem como principal consequência a exclusão das pessoas mais vulneráveis do mercado de trabalho. E de forma ainda mais cruel, o Estado escraviza a mente da população pobre por meio do seu assistencialismo. Ao dificultar ao máximo o progresso material de pessoas mais vulneráveis, o Estado acaba se transformando na única possibilidade de subsistência que resta a esses indivíduos. Assim, os diversos auxílios estatais, Bolsa Família, Auxílio Brasil, Vale Gás, Cestas Básicas e o próprio Auxílio Reclusão acabam se tornando a única alternativa disponível a pessoas que, de outra sorte,
poderiam lutar pelo próprio sustento e o próprio desenvolvimento. Tornadas dependentes do Estado, essas pessoas se transformaram em um fator de legitimação da existência do próprio Estado. Afinal de contas, se ele não existisse, quem cuidaria dos pobres, não é mesmo? Mas se é o Estado, que é o grande causador da miséria que se observa hoje em nossa sociedade, esse tipo de situação não aconteceria numa sociedade plenamente livre, onde não exista um Estado, ou seja, um ancapistão? Bem, não podemos afirmar que a pobreza deixaria de existir em algum momento. Porém, a tendência é que ela deixasse de ser um problema crônico para populações inteiras, para se tornar um problema mais pontual para algumas famílias acometidas por determinada condição momentânea. Doença, desemprego, nascimento de um filho com necessidades especiais, todos esses acontecimentos poderiam fazer sim com que algumas famílias acabassem por não conseguir se sustentar. Nesses casos, o mais provável é que a caridade viria em socorro dos mais necessitados. Afinal de contas, essa sempre foi a resposta que a humanidade deu para suas próprias mazelas. As pessoas são naturalmente caridosas, isso faz parte do nosso ser, da nossa essência. Ao longo da história, a filantropia de pessoas mais abastadas garantiu a existência de hospitais, asilos, orfanatos e tantos outros locais de socorro aos mais necessitados. Numa sociedade livre, carências temporárias seriam socorridas pela caridade dos indivíduos. Contudo, carências permanentes nascidas de um arranjo econômico que pune os mais pobres e mantidas pela escravidão mental do assistencialismo só existem por causa da existência do próprio Estado. Certamente não veremos casos como o dessa mãe desesperada numa sociedade livre. Em primeiro lugar, ela provavelmente sequer viveria num ciclo de penúria tão grande, porque não existiria um Estado para impedir o seu desenvolvimento pessoal. Logo, ela não precisaria agir de uma maneira tão extrema. Além disso, numa sociedade livre, não existiria mesmo algo como auxílio-reclusão, como existe atualmente. É certo que as pessoas poderiam fazer seguros de forma privada para garantir uma renda mensal para seus dependentes em caso de algum imprevisto. Porém, é difícil afirmar até que existiria num ancapistão prisões como a que existem hoje em todo o mundo. Prisões tipicamente apenas pioram o caráter dos prisioneiros, fazendo com que eles saiam do cárcere totalmente profissionalizados na arte do crime. Além disso, encarcerar um criminoso não traz qualquer tipo de benefício para a vítima, além de, é claro, algum tipo de satisfação pessoal de vingança. Ou seja, cadeias são estruturas caras, bancadas inclusive pelas próprias vítimas dos criminosos por meio de impostos, que não melhoram a questão da segurança pública e que não representam nenhum tipo de restituição real às vítimas. É muito mais provável que a maior parte dos crimes acabem sendo punidos com pagamento de indenizações e restituições materiais, algo que melhora de fato a vida da vítima e pune o criminoso, sem contudo os pontos negativos das prisões estatais. Além do mais, grande parte dos indivíduos que hoje cumprem pena não são criminosos reais, ou são inocentes que ainda aguardam julgamento, dada a morosidade da justiça estatal, ou foram presos por praticarem crimes inexistentes, como contrabando de mercadorias e sonegação de impostos. Curiosamente, numa sociedade livre da ação estatal, não existiria nem mesmo o crime de tráfico de drogas, crime pelo qual aquela mãe quis ser condenada, uma vez que essa é uma prática que, por si só, não representa agressão a indivíduos, sendo, portanto, mais um dos tantos crimes sem vítima estabelecidos pela lei estatal. A venda de entorpecentes, como qualquer outro tipo de comércio pacífico, poderia ser realizada sem qualquer tipo de coerção. Aliás, como aconteceu durante muito tempo em diversos países. Ninguém quer ver crianças pequenas passando fome, expostas a situações de vulnerabilidade. Como seres humanos, esse tipo de caso comove e nos leva a refletir a respeito de como podemos ajudar o próximo. Contudo, se situações como essa se perpetuam, mesmo com a nossa sociedade se tornando cada vez mais rica, isso se deve principalmente à desastrosa ação do Estado. São os pesados impostos cobrados pela máfia estatal que fazem com que produtos básicos como comida, medicamentos, sejam caros, impactando justamente os mais pobres. Com a sua estúpida guerra às drogas e com as burocráticas regras de reconhecimento de propriedade, o Estado empurra famílias de comunidades carentes para a margem da lei e da proteção jurídica. E com suas bolsas e esmolas, o Estado escraviza a mente da população mais vulnerável que acredita residir justamente no seu carrasco a salvação para sua vida. Como nos diz aquele velho ditado libertário, o Estado quebra sua perna e depois te dá uma muleta.
A miséria foi a regra geral durante quase a totalidade da história humana. Porém, a inventividade humana foi capaz de promover um avanço tecnológico e social sem precedente nos últimos 200 anos. O progresso da humanidade já poderia ter resolvido a miséria em escala global, não fosse o Estado atrapalhando esse progresso de todas as formas possíveis. Para o Estado, não é interessante que as pessoas enriqueçam e prosperem, porque isso lhes daria o desejo de liberdade. Para o Estado, é interessante apenas que as pessoas sejam tão pobres, tão carentes, tão dependentes do assistencialismo, que mães desesperadas sejam capazes de forjar sua própria prisão apenas para receber um mísero benefício estatal para sustentar seus filhos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!